Um bolsonarista quebrou a placa da Marielle Franco no Rio de Janeiro. Não é notícia repetida. Aconteceu de novo. Vamos para o nosso plantão com Adi Ferrer. Adi, qual a tara desses caras com quebrar placa? Olha, vou começar então pelos comentários dessa notícia, tá? Eu vi pessoas comentando que as placas e fotos, tanto do Lula quanto da Marielle, merecem desprezo. E eu não entendi o porquê que da Marielle merece desprezo. Consigo até entender o do Lula quando você é muito, né, brisado nessa coisa de tipo polarização intensa. Mas da Marielle eu não consigo entender, assim, ela morreu, ela foi assassinada, assim, as pessoas vão homenageá-la. Mas, enfim, uma pessoa que ainda não foi identificada, tá? A polícia não vai divulgar o nome dessa pessoa. Começou a quebrar tudo, a placa da Marielle e um quadro do presidente Lula. Isso aconteceu na quinta-feira, dia 11 de janeiro, no Armazém Pousada São Joaquim, que é um bar do bairro de Santa Teresa, no Rio de Janeiro. Até começaram o movimento para identificar essa pessoa, né? Mas até então a gente não tem o nome oficialmente desse cidadão. Pode botar o vídeo aí para a gente assistir esse momento de vandalismo. Eita! Tava piradão na ideologia, hein? Então, parece que ele não tava bem, não. O estabelecimento, né, informou que registrou o boletim de ocorrência e eles postaram sobre isso no Instagram com a placa rasgada, né, e um textinho. Vamos lá olhar. Aí, ó. A legenda, né? No dia 11 de janeiro de 2024, o armazém amargou um ato lamentável. Um cliente embriagado, insatisfeito com a posição política representada pelos objetos expostos nas paredes da casa. Placa Rua Marielle Franco, presente doado pela mãe de Marielle. Quadro Lula 2022, doado pela artista Rafa Mon. No ato impulsivo, viola que para nós mantém viva e presente a memória de uma luta política histórica. Degradação das placas. Placas que estão na casa desde a fundação, a mesma centrada na missão de preservar memórias de lutas, que acolhe a todos, independente de sua posição pessoal. Entendendo ser uma casa que preserva a democracia e lugar de atravessamento e passagem de pessoas de todo o mundo, vive presente no coração de Santa Teresa, Rio de Janeiro, Brasil, onde diversidade, arte e cultura transitam em sua total expressão de liberdade. Com todas suas questões, o armazém se mantém firme em seu propósito de preservar-se como um espaço que faz parte da vida local e apostando eticamente no trabalho, na integridade, no coletivo, afirmando a importância da vida. Não vamos divulgar a gravação do ato porque sabemos que muitos se vangloriam e covardemente se alimentam desses exemplos. Sigam, marquem, nos apoiem nas redes sociais. Então fica aí, siga e apoie né, esse pessoal nas redes sociais. E o alerta que eles fazem é até importante que o vídeo teve um certo distanciamento, né, e não dá muito para ver, porque as últimas pessoas que fizeram isso publicamente viraram deputados, né, o Rodrigo Amorim e o Daniel Silveira. Mas mesmo assim, seguimos aí com a Polícia Civil do Rio de Janeiro investigando o caso, né, esse caso de vandalismo dentro de um bar que, sinceramente, propriedade privada, né? Não tinha essa parte. O direito da propriedade privada. Tem muitas contradições aí nessa história e nessas histórias semelhantes, né? Primeiro é isso, é um pessoal que muitas vezes vai falar a favor da liberdade de expressão, quando é para defender o fascismo ou o nazismo. É a favor contra o Estado e a favor da propriedade privada, mas não respeita a propriedade privada dos outros, né? Então, no fundo, né, querem os direitos para si, quando falam, né, do direito do privado, mas não para os outros. Os outros têm que deixar de existir porque são diferentes de mim.
E é isso que acontece quando o sujeito, né, para o sujeito direcionar a violência para uma placa, né, para um quadro, você imagina o quanto de ódio essa pessoa não carrega dentro de si. E realmente, como você bem apontou, Adi, né, a pessoa pode ter lá uma opinião um pouco mais fervorosa em relação ao presidente da República, mas quando a pessoa expressa uma opinião tão visceral e com tamanho ódio de uma homenagem para uma pessoa que foi assassinada, né? O que é que ela está expressando, né? Que ódio é que ela tem? O que é que Marielle representa que faz com que essas pessoas tenham tamanho ódio, né? Da homenagem a uma vereadora assassinada, né? Então se revelam muitas coisas aí, né? Ao fazer isso, essas pessoas revelam as associações de sentido que elas estão fazendo ali entre o assassinato da Marielle e as suas causas políticas, né? Além disso, uma outra contradição que eu queria apontar é que eu sinceramente, eu não devia ficar confusa com isso, mas se esse cara que tem uma posição política tão intensa, assim, nesse sentido, o que ele estava fazendo num bar que aparentemente tem uma postura, mas isso é bem comum, assim, né, que eles não saibam também, apesar deles viverem a vida tentando ler política e posicionamento político, nessa coisa meio um touro procurando o vermelho, né? Querendo reagir, assim, visceralmente a qualquer elemento vermelho. Apesar disso, com muita frequência, eles se veem nessa situação em que eles simplesmente não conseguem ler o lugar onde eles estão e entender, pera, isso aqui não é pra mim, né? Eu não sou o público, né? E às vezes um lugar como o Rio de Janeiro, acho que não é o lugar que tem que se adaptar é você, mas você que vai procurar um lugar para você ir, que você concorde com as coisas, que você se senta em paz ali dentro, sabe? Porque o Rio de Janeiro tem bar para todos os gostos, sabe? Tem rolê para tudo quanto é tipo de coisa, né? Como se essa pessoa tivesse no interiorzão onde eu moro, que tem, né, alguns bares apenas, né? Então, realmente é muito questão de leitura. E, pô, não concordo, consigo ficar aqui. Cara, muito massa pra você, assim, de verdade. Porque é isso que tem que ser. Os lugares, eles têm seus posicionamentos políticos e a gente não precisa se importar e agir como se a gente fosse inimigo. Esse tipo de coisa... Cara, desculpa, você já foi para um outro lado, assim, sabe? Dá para se tolerar, juro por Deus, dá para se tolerar. Dá, né? dá. Mas se você não consegue tolerar, cara, sabe? Tipo, eu não vou aqui porque eu vou me estressar, porque eu vou beber um pouco demais, vou perder... Se preserve também, de certa forma, né? Mas todo o apoio aí também pro pessoal que foi vítima disso, porque quadros, por mais que a galera, ai, foi só quadros, não foi pessoa, mas é o trabalho de uma pessoa que doou com aquilo ali, com todo o coração pro lugar, aquilo ali também vai custar um dinheiro para ser recuperado, tem um valor para a pessoa que recebeu aquilo ali, então não tem palavras, assim, é de certa forma uma violência. E a placa é doada pela mãe da Marielle, né? Então, também perpetua uma violência para uma mãe que perdeu a filha assassinada. Então, assim, realmente isso precisa ser demarcado. Ah, mas vocês estão chorando por causa de um quadro, né? Ou por causa de uma placa. É uma violência simbólica, né? A pessoa só ataca o quadro porque é um pouco mais permissível do que ele atacar pessoas. Mas ao atacar o quadro, você está estabelecendo uma relação de violência que sim, mais cedo ou mais tarde vai chegar nas pessoas, né? Não necessariamente que ele vá fazer alguma coisa com as pessoas, mas que isso cria-se um clima de que as outras pessoas poderiam ter partido para cima dele, poderia ter gerado até mesmo no grave do grave um tiroteio, ele poderia estar armado, outras pessoas poderiam estar armadas ali. Sim. Então realmente é uma situação de conflito completamente desnecessária, né? Normaliza-se uma violência aí que não precisaria existir. Eis uma ideia radical, curte o rolê só, deixa as placas. Vamos lá, Madi. Muito obrigada. Valeu.